Olá, pessoal. Iniciando aí mais uma aula, 14ª. A gente está falando sobre aplicações dos derivativos. Na aula passada, nós vimos uma aplicação bem interessante. Qual foi a aplicação? A partir do preço, do prêmio de opções, a gente consegue determinar a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. Tá? É um procedimento simples, não envolve uma teoria sofisticada. É uma teoria acessível para um aluno de graduação. Existem alguns desafios numéricos, ou seja, como colocar isso para funcionar no computador. Então, quais são os desafios? Por exemplo, suponha que você está interessado em determinar a distribuição de probabilidade neutra ao risco do dólar, digamos, para um certo vencimento, daqui a um mês. Você vai ao mercado, observa que existem várias opções sobre dólar com prazo de um mês, com strikes diferentes. Mas para você implementar o método, você precisaria ter o quê? O prêmio de opções de dólar para todos os strikes, tá? Para um contínuo de strikes. Isso não tem. Você tem apenas para alguns valores. Tá? Então, você vai ter que fazer o quê? Uma interpolação. Ou seja, já surge o primeiro desafio numérico. Depois você vai ter que calcular uma derivada numericamente. Tá? Enfim, o procedimento ele é simples, mas envolve desafios numéricos. Muitas vezes a gente vê um procedimento de um método, um modelo de finanças. Isso aqui é bem simples. Na hora que você vai implementar, usar aí o teu pacote predileto, pode ser R, MATLAB, o pessoal tem usado o Python, enfim. Você vai encontrar alguns icebergs que você vai ter que contornar. Tá? Mas o procedimento ele é simples. Ou seja, esse procedimento de inversão, de observar prêmios, preços de opções e, a partir daí, obter a distribuição de probabilidade neutra ao risco do ativo objeto, é um procedimento simples. Vamos ver agora uma segunda aplicação, que é o seguinte. A gente já conversou um pouquinho sobre esse ponto, sobre essa aplicação, que é o seguinte, a gente já tinha visto, lá quando nós vimos o Straddle, que as opções possuem informação sobre volatilidade. Operando no mercado de opções, a gente pode montar uma compra ou uma venda de volatilidade, ou seja, fazer uma aposta na alta da volatilidade ou na queda da volatilidade. Vamos explorar um pouquinho, em mais detalhes, esse ponto nesta aula. Eu estou aqui com dados de mercado, né? Eu não trabalhei muito com dados de mercado nesse curso, mas aqui eu tenho dados de mercado e do mercado de opções de Petrobras, PetroPN, Petro 4. No dia 20 de fevereiro de 2020, foi um dia calmo, né? A gente estava num momento muito bom. A ação de Petrobras fechou a R$ 29,90. Nesse mesmo dia, a call sobre Petrobras, com strike 30,20, vencendo 16 de março, fechou em 23. E a put, com strike 30,20, vencendo também no mesmo dia, né, em 16 de março de 2020, fechou em 77 centavos. Tá? Então, do dia 20 de fevereiro até o dia 16 de março, aproximadamente um mês. Né? As opções sobre ação que a Bolsa oferece, ela estabelece como data de vencimento a terceira segunda-feira do mês. A opção que vence em maio, vai vencer quando? A terceira segunda-feira do mês. Opção sobre ação, tá? Outras opções têm outro dia para vencimento, mas as opções sobre ações sempre vencendo aí na terceira segunda-feira do mês. Que no caso do mês de março foi o dia 16 do 3. Tá? Então, com esses dados, eu consigo montar um straddle. Como é que é um straddle? Compra a call e a put com o mesmo strike. Tá? Então, eu vou comprar a call e a put com esse strike. Então, montei um straddle neste dia. Já já eu vou analisar ele. No próximo slide tem os gráficos, que a gente gosta de analisar via gráfico. Já no dia 18 de março de 2020, foi um dia aí, talvez o ápice da crise, né? O momento mais nervoso do mercado, devido à crise da pandemia, a crise do coronavírus. Nesse dia, Petrobras fechou em R$ 11,30, R$ 11,30. Tá?
E nesse dia eu tinha duas opções, call e put, com strike 11,70, vencendo em 20 de março de 2020. Mais uma vez aí, próximo de um mês, né, o prazo das opções. E elas estavam, a call estava cotada em 1,95 e a put em 2,40. Na verdade, eu não tinha uma put com strike 11,70. Eu fiz aqui a interpolação entre a put 11,45 e a put 11,95. Aí eu obtive esse preço de 2,40 para uma possível put 11,70. E aí montei um straddle também nesse dia. Ou seja, comprei a call 1,95 e comprei a call com strike 11,70 e comprei a put com strike 11,70. Tudo bem? Vamos ver como é que é o payoff desse straddle no dia 20 de fevereiro, dia calmo, e no dia 18 de março, um dia nervoso. Então, o gráfico está aqui. A gente já sabe que o gráfico do straddle vai ser o quê? Vai ser um V, né? O payoff, certo? Por quê? Porque a partir do strike, a call começa a dar exercício. E até o strike, está aqui, a put dá exercício. Então, o gráfico vai ser o quê? Um V. Então, o payoff está aqui em azul, é o V em ambos os casos. E o resultado final, a gente deve o quê? Acrescentar os prêmios, certo? Então, nesse primeiro straddle aqui, eu gastei quanto? 1,23 mais 0,77, tá? E no segundo straddle, 1,95 mais 2,40. Então, tá aqui o dia calmo e tá aqui o dia nervoso, tá? Então, repara, eu tentei manter aqui a mesma escala no eixo vertical, para não ter problema de visualização devido à escala. Tentei também manter aqui no eixo horizontal a mesma escala. Repara que a escala vai de 20 a 45, ou seja, 25, e aqui é de 0 a 25. Tem comprimento também 25. Dá para perceber claramente que esse triângulo aqui está bem mais pronunciado, né? No dia nervoso. Esse aqui é o dia nervoso, esse aqui é o dia calmo. Tá? Repara que essa altura aqui, essa distância do vértice em laranja até o eixo horizontal, está bem maior aqui do que aqui. Essa distância também aqui entre os dois pontos de interseção do gráfico em laranja com a reta horizontal está bem mais distante aqui. Pra você ter uma ideia, fiz uma conta proporcional aqui, tá? Somei os prêmios e dividi pelo preço de Petrobras no dia. 6,62%, ou seja, a soma dos dois prêmios, que representa, né, essa altura aqui, representava 6,5%, né, do preço de Petrobras no dia. Agora, o que aconteceu no dia nervoso? Essa altura aqui, que representa a soma dos prêmios, fiz a mesma brincadeira. Somei os prêmios e dividi pelo preço de Petrobras. 38,50, ou seja, essa altura aqui, proporcionalmente, em relação ao preço de Petrobras, estava bem maior do que essa aqui. Para você ter uma ideia, eu fiz a seguinte continha. Para o straddle dar retorno positivo, no dia calmo, precisava de uma queda de 3,5% ou uma subida de 10%. Se Petrobras caísse 3,5% ou subisse 10%, opa, a gente entrava nessa região aqui positiva, tá? Para o straddle. Região positiva aqui para o straddle, tudo bem? Ó, aqui o straddle está dando resultado positivo. Então, uma queda de 3,5% ou uma elevação de 10%, o teu straddle já dava um resultado positivo. Então, não precisava nem muita variação, tá? Isso aí em cerca de um mês. Já no dia nervoso, fazendo essa mesma quantia, para que o straddle desse resultado positivo, deveria acontecer uma queda de 35% ou uma elevação de 42% no preço de Petrobras. Então, para a gente entrar aqui nessa região positiva do straddle, tá?
para que a região é positiva do resultado, teria que ter uma elevação de 42% no preço de Petrobras, ou então uma queda de 35%, que é essa região aqui. Então, repara, no dia nervoso, estava muito mais caro a volatilidade, né? Aqui a volatilidade estava muito mais barata. Então, o straddle nos dá uma informação sobre volatilidade, sobre o grau de nervosismo do mercado. Aqui a volatilidade estava mais cara. É evidente, você está no meio de uma crise, está todo mundo esperando volatilidade, vai ficar caro, né? Aqui você está no momento calmo, todo mundo achando que vai ficar tudo bem, a volatilidade está barata. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de operar a volatilidade, o straddle ele te dá uma informação, né, sobre o grau de nervosismo do mercado. Você pode fazer isso aí com opções de câmbio, por exemplo. É bem interessante, né? Porque o câmbio tem uma conexão econômica com diversas variáveis, então talvez capture melhor o grau de incerteza, de risco da economia do que uma opção de Petrobras. Mas, enfim, Petrobras, né, representa, é um dos principais ativos, das principais ações negociadas em bolsa de valores, então também reflete muito da economia. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar aqui. Olha, o straddle ele tem essa capacidade de mostrar para a gente como é que está o nível de nervosismo da economia. Mais uma vez, trabalhando com outras variáveis, opções de juros, opções de câmbio, pode ser mais interessante, porque essas variáveis estão mais conectadas com as condições macroeconômicas da economia. A ação de Petrobras ela pode estar refletindo alguma coisa idiosincrática só do mercado de Petrobras, por exemplo, uma queda do preço do barril de petróleo, alguma coisa do gênero. Talvez fosse melhor trabalhar com quem? Com o Ibovespa. Mas as opções de Ibovespa não têm tanta liquidez, então eu fiz o exemplo aqui com opção de Petrobras. Tá? Mas fazendo com a opção de Ibovespa fica bem legal, porque aí você está capturando o mercado acionário como um todo. E aí evita qualquer componente idiosincrática. Mas vamos lá, vamos explorar mais essa ideia. Então, o que está dizendo para a gente, pessoal, é que opções têm informação sobre volatilidade. E volatilidade é uma medida do grau de nervosismo do mercado. Tá? E dentro dessa linha, a gente pode, explorando alguns modelos, extrair a volatilidade a partir do preço de opções. Bom, primeiramente, dá para fazer isso com o que nós estudamos na aula passada. O que nós estudamos na aula passada? Um método para extrair a distribuição de probabilidade neutra ao risco do ativo objeto. Ora, se eu tenho a distribuição de probabilidade, eu tenho o valor esperado dela, tenho o desvio padrão, que é a volatilidade, o segundo momento, tenho o terceiro momento, que é a assimetria, tenho o quarto momento, que é a cortose. Então, você pode atacar o problema dessa forma. Mas tem outros métodos. Um método bem antigo e bem conhecido, bem usado aí pelo mercado e também pelos acadêmicos, é a chamada volatilidade implícita. O que é a volatilidade implícita? Tem o paper aqui do Latané e Handleman, né, que é um paper de 1976, que eu acho que é um dos primeiros papers a tratar sobre volatilidade implícita. O que é isso? Vamos lembrar aqui da fórmula de Black-Scholes. A fórmula de Black-Scholes me dá o preço de uma opção em função de quê? Do preço do ativo objeto, da taxa de juros, né, do strike, do prazo e da volatilidade, certo? N de D1 e N de D2 é o quê? A distribuição normal padrão acumulado. Nós já vimos isso. De todas essas variáveis, o que é mais difícil da gente observar é o sigma, a volatilidade do ativo objeto. O preço do ativo objeto, se a gente pensar numa opção de dólar, a opção de Petrobras está lá, a cotação no mercado à vista, strike é dado, a taxa de juros livre de risco a gente toma como sendo, por exemplo, a taxa Selic ou a taxa DI, prazo da opção, enfim. Então, uma outra maneira da gente empregar essa equação é o seguinte: eu observo no mercado o preço de call. Né? Eu vou lá e vejo a call de Petrobras
de strike 30,20 estava cotada a 1,23. O mercado estava negociando nesse valor. Então, a pergunta é, qual é o valor de sigma que eu devo colocar aqui para obter exatamente esse preço que está sendo negociado? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho o strike, eu tenho o K, 30,20. Tenho o S, 29,90. Tenho a taxa de juros livre de risco, que nessa época estava na faixa de 4% ao ano. E tenho o prêmio. E tenho o prazo, mais ou menos um mês aqui. Então, eu vou jogar essas variáveis aqui, fica só faltando quem? O sigma. Então, eu consigo inverter esta equação. É possível inverter, é fácil inverter. Você não consegue uma fórmula fechada. Mas, numericamente, no computador, você pode usar o solver, atingir método Excel, funciona maravilhosamente bem. Você consegue achar quem é o sigma, quem é a volatilidade. Essa volatilidade é chamada de volatilidade implícita da opção. Tá? É a volatilidade que eu tenho que colocar na fórmula de Black-Scholes para obter exatamente o preço que está sendo negociado daquela opção. Mais uma vez, é um processo de inversão. Né? Olho o preço de opções, inverto para achar a volatilidade. Tá? Algo semelhante ao que nós já tínhamos feito na aula passada. Olhava o preço de opções, invertia para achar a distribuição. Mas isso é só um dos métodos que nós temos para achar volatilidade. Tá? Esse método ele é fácil de ser implementado, é muito simples, não apresenta grandes problemas numéricos, mas ele tem alguns problemas. Né? Qual o problema? Ele depende do modelo de Black-Scholes. Embora o modelo de Black-Scholes seja um modelo bastante empregado, bastante usado, ele tem defeitos. Eu não contei para vocês, mas contando agora, o modelo de Black-Scholes assume que o retorno, né, retorno do ativo objeto, é uma distribuição normal. Na verdade, uma log normal, mas enfim, tem uma hipótese de distribuição normal. Não é à toa que surge esse N de D1 e esse N de D2 aqui, que o N é a distribuição normal padrão acumulada. Tá? Então, ele está supondo que o retorno do ativo é normal. Tá? Será que a distribuição de probabilidade do retorno de Petrobras é normal? A gente tem evidências aí que não, que existem as chamadas fat tails, as caudas grossas, ou seja, existe uma probabilidade muito grande, não, mas acima do que previsto pela distribuição normal, de ocorrência de retornos extremos. Então, a normal ela tem caudas muito finas. A normal atribui probabilidades muito baixas a eventos extremos. E a gente nota que acontecem eventos extremos. Tivemos aí recentemente vários circuit break na bolsa, né? Então, o evento extremo ele é raro, mas a distribuição normal atribui uma probabilidade muito baixa. Sei lá, segundo uma distribuição normal, um circuit break deveria ocorrer uma vez a cada 1000 anos. Tá? E não acontece uma vez a cada 1000 anos, acontece uma vez a cada 5 anos. Raro, né? Uma vez a cada 5 anos é um evento raro, uma vez a cada 10 anos, mas não é tão raro quanto uma vez a cada 1000 anos. Então, a distribuição normal ela tem uma série de problemas. Além disso, o modelo de Black-Scholes não considera jumps, saltos no preço do ativo objeto. O preço do ativo objeto pode saltar. O que significa saltar? A ação de Petrobras está cotada a 10, daqui a pouco anunciam um novo poço, a descoberta de um poço maravilhoso, maior do que qualquer poço lá da Arábia Saudita, enfim. O preço está de 10, salta imediatamente para 18. Ele não vem crescendo suavemente até 18, ele dá um salto. O modelo de Black-Scholes não considera esse salto. Tem modelos, pessoal, que contornam tudo isso. Modelos que trabalham com saltos, com distribuições de probabilidade mais gerais, mais próximas da realidade, tá? Mas aí são modelos mais complicados de se implementar. A vantagem do Black-Scholes é justamente essa, a simplicidade. Por isso que é fácil obter a volatilidade implícita via o modelo de Black-Scholes. Tá? Basta você inverter essa equação aqui. Dá para fazer no solver do Excel. Não precisa nem do solver, não atingir meta já resolve seu problema. Tá? E se você não quiser nenhum dos dois, tentativa e erro também funciona. Rapidinho você vai chegar no valor. Tá? Mas tem esse detalhe, né? Que
a volatilidade ela é uma volatilidade implícita, mas model dependent. E você ainda vai encontrar alguns probleminhas. Por exemplo, se você usar opções, todas com o mesmo vencimento, porém com strikes diferentes, você vai obter sigmas diferentes. Que bagunça, né? Que bagunça. E aí, em geral, a gente gosta de olhar para aquela opção que é mais at the money, né? A at the money é a opção que captura melhor, né, as condições do mercado, em geral é a mais líquida, que está sendo mais negociada. Por quê? Porque é aquela que tem mais incerteza, né? Você está no meio do caminho entre entre dar e não dar exercício. Tudo bem? Mas, enfim, tem aí a técnica de calcular a volatilidade via o modelo de Black-Scholes. Mas, surpreendentemente, né, um paper muito legal, muito interessante, do Brittain Jones e Nelberg, de 2000, ele mostrou o seguinte, olha só, eu consigo calcular a volatilidade implícita model free, livre de modelo. Eu não preciso de nenhum modelo para calcular a volatilidade implícita. Tá? Eu consigo apenas observando preços de opções. Claro, mais uma vez, eu vou precisar de preços de opções para diversos strikes. Na verdade, eu precisaria de preços de opções para um contínuo de strikes. Tá? Então, se você pensar em ação de Petrobras, eu ia precisar do preço da opção, digamos, vencendo em um mês. Eu precisaria do preço da opção com strike 10, 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 15, 15,1, 15,2, 15,5, 17, 17,1, 18, 18,1, 18,3, 18,4, enfim, eu precisaria de um contínuo de preços. Não tem. Quando você vai na bolsa, a bolsa negocia apenas alguns strikes. Ela oferece para o mercado apenas alguns strikes. Portanto, a gente vai precisar interpolar. Tá? Mas o fato é que o Brittain Jones e o Nelberg mostraram que você consegue, a partir de preços de opções, calcular uma volatilidade sem usar modelo nenhum. Tá? Sem usar modelo nenhum. Isso não é grande surpresa. Por quê? Porque quando a gente, na aula passada, calculamos a distribuição de probabilidade neutra ao risco do ativo objeto, a gente não usou modelo algum. Tá? Só que esse procedimento aqui é mais direto. Você não precisa passar pela distribuição de probabilidade. Você vai direto na volatilidade. E aqui eu coloco um paper do Jiang e Chang, né, que é The Model Free Implied Volatility and its Formation Content, que eles implementam o modelo do Brittain Jones. Tá? Mostram como implementar. Porque, mais uma vez, na hora que você vai implementar, tem alguns desafios. Se não me engano, esse paper foi publicado no Review of Financial Studies. Não tenho certeza agora. Mas é fácil achar se vocês colocarem o nome. Ele mostra como implementar isso aí. Como implementar o modelo do Brittain Jones. Tá? Ou seja, desafios numéricos que vão surgindo, ele mostra como você pode contornar. É fácil, não é difícil, essa implementação não é difícil. Tá? E é bem interessante, porque aí você tem a volatilidade, a volatilidade implícita, né? Sem depender de um modelo como o modelo de Black-Scholes. Tá? Tem que tomar cuidado, pessoal, que tudo isso aqui é no mundo neutro risco. Quando eu falo de volatilidade aqui, eu estou falando de volatilidade no mundo neutro risco. No modelo de Black-Scholes, a volatilidade no mundo neutro risco é igual à volatilidade no mundo físico. A distribuição de probabilidade, no caso do modelo de Black-Scholes, no mundo de Black-Scholes, a distribuição de probabilidade no mundo físico e no mundo neutro risco só muda a média, o valor esperado. A volatilidade permanece a mesma. Tá? Mas em outras situações, não. Existe uma volatilidade no mundo físico e outra volatilidade no mundo neutro risco. Esses modelos aqui, eles trabalham com estímulo, né? Esse modelo Model Free aqui do Jiang e Chang estima a volatilidade no mundo neutro risco, a Risk Neutral Volatility. Tá? Então tem que ficar bem claro que é uma volatilidade no mundo neutro risco. Mas eu já discuti na aula passada que a distribuição de probabilidade neutral risco pode ser muito mais informativa
muito mais interessante do ponto de vista econômico do que a distribuição física. Bom, baseado nessas observações, ou seja, de volatilidade implícita, a Bolsa de Chicago ela criou um índice que é chamado VIX, que é famosíssimo. O VIX é uma volatilidade implícita extraída de opções sobre o S&P. Tá? O S&P aí é o principal índice da Bolsa dos Estados Unidos, índice de ações, né? Tem várias opções sobre o S&P. E a Bolsa de Chicago estima, tem uma metodologia que lembra a metodologia deste paper aqui, tá? Para calcular a volatilidade implícita de opções do S&P. O S&P é como se fosse o nosso Ibovespa. Legal, né? Muito legal isso, né? A Bolsa de Chicago divulga isso, tá? Diariamente. Na verdade, tem isso aí em tempo real. Aqui, no gráfico de baixo, eu tenho a série do VIX de 1990 até abril de 2020. Então, repara alguns momentos que o VIX respondeu forte às condições do mercado. Aqui, 2007, 2008, a crise do subprime. O mercado ficou muito nervoso, o VIX foi lá para cima. Tá? Finalzinho aqui da amostra, tá? Tem um pico aqui, é a crise do coronavírus, né? Tá? Nesse gráfico aqui, eu faço uma ampliação só da parte final aqui do VIX, né? Pego aqui o finalzinho da amostra, tá? Pegando aqui, você vê que aqui em março, ó, é que teve o pico do VIX. Aqui é 16 de março, 17 de março. E aí o mercado já está acalmando, né? Isso aí lá para 20 de abril, se eu não me engano, o mercado já começou a acalmar. Mas legal, o VIX é uma medida, né, de nervosismo do mercado. Então, vale a pena você olhar para o VIX para saber como é que está o nervosismo do mercado. Mais uma vez, o derivativo funcionando como fonte de informação. Aqui eu peguei a volatilidade implícita do dólar, tá? E aqui eu calculei ela via o modelo de Black-Scholes, né? Na verdade, um outro modelo parecido com Black-Scholes, porque tem a questão aqui do cupom cambial, então tem que usar o modelo de Karman-Corrage. Mas, enfim, é o Black-Scholes. Tá? O Black-Scholes com dividendos, que a gente chama. Então, não é uma volatilidade model free. Eu peguei a opção de dólar ATM com prazo 1 mês. São dados divulgados aí pela Bloomberg. Tá? Então, a gente vê aqui a série vai de outubro de 2003 até agora, abril de 2020. Um pico aqui, né, na volatilidade, justamente lá no momento da crise subprime. Aqui, no final da amostra, a gente tem um nervosismo, né, relativo aí à crise do coronavírus, mas não está tão forte como foi na crise subprime. Tá? Pessoal, não estou dizendo que essa crise é menos intensa que a crise subprime, não. Na verdade, a volatilidade do dólar captura alguns aspectos. Podem existir outros aspectos que tornam a crise pior e não estão sendo devidamente capturados pela volatilidade do dólar. Tá? Então, tem que tomar um cuidado. Né? Quando eu falo desses índices de volatilidade, o VIX, eles capturam uma parte do problema. Tá? Então, são boas aproximações para a realidade, claro, para o que está acontecendo, mas pode deixar escapar uma outra coisinha. Mas o fato é que, olhando para isso aqui, a crise do subprime parece que, até agora, né, até abril, mexeu muito mais com o ânimo do mercado de dólar do que a crise atual. Bom, vou terminar por aqui. Então, vimos uma aplicação muito interessante dos derivativos, que é calcular volatilidade, estimar volatilidade, que são medidas de risco, né, de nervosismo, alguns chamam de medo do mercado, como é que o mercado está. Tá? Então, complementa, inclusive, o CDS. Se você quiser fazer aí uma boa análise de como é que está
a situação de risco do Brasil, por exemplo. Aí você olha para o CDS Brasil, olha para a volatilidade implícita de dólar, aí você vai perceber que em alguns momentos esses caras estão baixos, outros estão altos. Vai notar que existe uma correlação forte entre volatilidade implícita de dólar e CDS. Tudo bem? Então, esse aí foi o recado, né? A aplicação dessa aula. Ok, pessoal? Tchau, tchau, e até aí o próximo vídeo.